Por causa das chuvas intensas que atingiram a capital paulista na noite desta sexta-feira, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo colocou toda a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos. A Valéria Luizetti volta com a gente aqui no Jornal da Manhã para explicar como é que está a situação agora, Valéria. Você está de guarda-chuva, quero saber o ponto que você está. Está chovendo bastante por aí? Pois é, bom dia, Paula, bom dia a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui próximo à região central da cidade de São Paulo e esse alerta severo que você mencionou da Defesa Civil, ele foi emitido na noite de ontem, entre 11 e 11h15 da noite, em algumas regiões da capital paulista, principalmente parte da Zona Norte, Leste, Centro e também do ABC Paulista. Lembrando que essa é a segunda vez que esse alerta é emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo aqui na capital paulista. A primeira vez foi na sexta-feira anterior, dia 24 de janeiro, que nós acompanhamos aquelas fortes imagens das chuvas, dos deslizamentos, arrastando carros, pessoas, enfim. Nesse momento, algumas cidades além de São Paulo estão em estado de alerta. São elas Guarujá, Franco da Rocha e Francisco Morato. Voltando um pouco na noite de ontem, quando começaram essas fortes chuvas, por volta das 11h23 da noite, haviam pelo menos 10 pontos de alagamento intransitáveis pela capital paulista, inclusive o Beco do Batman, que nós acompanhamos as imagens da sexta-feira anterior, dia 24 de janeiro, aquelas imagens que impactaram bastante. Ontem ele também estava alagado, mas num volume bem menor. A gente tem acompanhado também as quedas de árvores, foram 19 ao todo no estado de São Paulo desde a noite de ontem e três córregos transbordados. Às 3 horas da madrugada também haviam pelo menos 8.055 imóveis sem energia elétrica na capital paulista. A gente tem acompanhado esses pontos de alagamento pela capital também através do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da cidade de São Paulo, que aponta que nesse momento são pelo menos 18 pontos de alagamento intransitáveis pela cidade. 9 deles na Zona Norte, 3 na Zona Oeste, 6 na Zona Leste, principalmente ali a Marginal Tietê. Nos dois sentidos tem pontos de alagamento intransitáveis, então fica aí o alerta para quem precisa passar por essa região. Há 2 horas também, lembrando que além dos alagamentos tem a questão dos deslizamentos. Há cerca de 2 horas os bombeiros receberam um chamado por conta de 2 vítimas de soterramento por conta das fortes chuvas, e a expectativa, como nós temos acompanhado, é que elas continuem pelo menos até amanhã em todo o estado de São Paulo. Então um alerta segue para todo o estado. A Defesa Civil segue com um gabinete de crise montado para acompanhar todas essas chuvas, pontos de alagamento e deslizamentos. Eu volto com vocês. Isso, Valéria Luizetti falando aqui de São Paulo, falando de um ponto com chuva, inclusive. A gente sabe que todo verão é a mesma coisa e a gente continua falando sobre essas fortes chuvas. O Jornal da Manhã recebe o capitão Matheus Nogueira, da Defesa Civil de São Paulo. Capitão, bom dia ao senhor. Já vou emendar minha pergunta por aqui. A previsão até amanhã de chuva era de 300 milímetros em áreas do sudeste do Brasil, entre quinta e domingo. Essa previsão se estende? Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Sim, Paula, respondendo a sua pergunta, ela se estende, tá? Então nós temos aí uma previsão de chuva forte até domingo. A partir de segunda ela começa a diminuir, mas ainda vai persistir. Então nós temos a previsão aí de que o estado vai continuar sendo castigado com chuvas até na terça-feira, tá? Então, apenas para exemplificar, só nessas primeiras horas do mês de fevereiro já choveu 80 milímetros na capital, né, Grande São Paulo. O esperado para todo o mês de fevereiro é 246 milímetros. Então, se nós somarmos aí o volume de chuvas acumulado nas últimas 72 horas, ele vai sim ultrapassar esses 300 milímetros esperados. Bom, em relação também aos trabalhos que estão sendo feitos, uma ação inédita está sendo realizada pela Defesa Civil em relação a enviar comunicados às pessoas que estão em áreas de risco. Isso tem realmente surtido efeito, tem alertado as pessoas em relação à possibilidade de deslizamento ou de alagamento de chuva forte? Tem sim, né? Nós estamos fazendo um trabalho muito grande já há um certo tempo aí, até na conscientização dos moradores em situação aí que estão em área de risco, né?
Então, nós estamos fazendo simulados, orientando, cursos, aulas. Então, o pessoal que mora em área de risco, eles já estão se habituando a perceber o risco que eles estão correndo, né? Então, essa forma que nós já tínhamos o 40199, onde a pessoa encaminha o CEP da residência dela ou da área de interesse para esse número, ela receberia alertas da Defesa Civil. Nós estamos agora trabalhando com uma tecnologia de cell broadcast, que é um alerta que mesmo a pessoa não se cadastrando nesse sistema, ela recebe esse alerta se ela estiver na área de risco. Então, através de uma triangulação de torre de celular, ela recebe esse sinal sonoro com um texto encaminhado por nós aqui da Defesa Civil de São Paulo, e ela consegue sair de sua casa a tempo de caso aconteça alguma eventualidade. Então, nós tivemos o acionamento desse alerta ontem à noite no Guarujá, e nós tivemos uma boa resposta. A população, ela respondeu, ela foi para os pontos de encontro, elas utilizaram as rotas de fuga dos que nós já estamos fazendo os simulados com essas pessoas, né? Elas foram acolhidas pelo município do Guarujá, que se antecederam a esse acontecimento e já prepararam já toda a estrutura para receber essa população que teve que sair das suas casas por causa desse risco. E, capitão, uma das previsões, né, para esse fim de semana era chuva forte também no litoral de São Paulo, litoral norte. A gente sabe que teve aquela tragédia em 2023, enfim, e vários mortos na região. Como é que fica essa previsão para o litoral agora? A situação ainda é muito complicada? Sim, permanece a mesma previsão, né? Então, como eu falei, nós vamos ter uma diminuição de chuvas a partir de segunda, terça-feira, mas para hoje e amanhã continua forte chuva, né? A chuva de fraca a moderada, tendendo mais a moderada, no litoral paulista, principalmente Baixada Santista e São Sebastião. Então, todos que forem para lá devem ficar atentos a alguns sinais, né? Caso não conheça o local, comecem a seguir as redes sociais da Defesa Civil, que nós temos muita informação muito importante para esse pessoal que está no litoral. Mas a previsão continua. Agora, pela manhã, vai permanecer um tempo nublado, com pouca chuva, e com o aquecimento durante o dia, no final da tarde, início da noite, começa a ter uma chuva mais consistente ali, que a previsão é se prolongar por toda a noite. Capitão Matheus Nogueira, da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Capitão, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. A gente segue, de fato, acompanhando toda essa chuva até este domingo. Até mais. Até mais, obrigado.